Graça e paz, graça e paz. Deus abençoe a todos. No livro do profeta Isaías, no capítulo 12, tem um salmo de ações de graças. Um dos títulos é O Santo está entre vocês. Isaías, capítulo 12. É um capítulo curto, é como que uma pausa nos escritos para uma expressão de louvor e de adoração a Deus. Mas é profético, está dizendo em relação a dias futuros, ao grande dia, ao dia que porá fim a todo o mal. É claro que esse dia tem se revelado na história de Israel, na história dos judeus, de uma forma gradativa e se repetido ao longo da história do povo, em meio a inúmeros livramentos. Nós falamos do dia do Senhor, do grande dia, do derramar da ira, do celebrar da justiça, do livramento, da cura final e total, mas isso não nos impede e também não pode ser motivo de desânimo no tocante a esperarmos que a graça de Deus se manifeste também de forma gradativa e constante em inúmeras ocasiões e em inúmeros outros dias ao longo também da nossa vida, da nossa história, porque a história de Israel não é o propósito único e exclusivo da narrativa bíblica. Tá? A história de Israel, os livramentos que Deus concedeu ao povo judeu nesse longo período de sua existência, servem como testemunho do poder de Deus, atuando livre e graciosamente em favor de todos aqueles que nele creem. E Isaías diz o seguinte: Então dirás naquele dia: Louvo-te, ó Senhor meu Deus, ou louvo-te, ó Deus meu Senhor, porque embora tivesses estado irado contra mim, a tua fúria cessou, e agora me concedeste o teu consolo. Graças a Deus pela sua palavra. Embora estivesses irado, diz respeito ao juízo de Deus, que na história dos judeus está diretamente relacionado ao cativeiro babilônico. Então ele louva, ele agradece pela restauração da vida, da nação, da história, do povo. Mas isso não foi o suficiente, porque Israel passou por inúmeras outras situações que por fim levaram à total destruição e demorou quase 2000 anos para que o território fosse renovado de novo, atribuído, pelo menos em parte, aos judeus, muito embora o moderno Estado de Israel não esteja destinado única e exclusivamente aos judeus, tá? É uma pátria para os judeus também. Outras religiões são presentes lá, outros grupos étnicos, outros povos, né? Há uma presença islâmica bastante significativa entre os israelenses ou entre os israelitas. Alguns hoje estão tendo lá os seus conflitos e seus atritos porque querem algo que nunca existiu na história, um Israel única e exclusivamente judaico. Por que você fala que isso nunca existiu na história? Porque era uma nação entre muitas outras. Havia estrangeiros vivendo naquela terra. Havia pessoas de outras culturas, representantes, embaixadas, representantes comerciais de outros povos e religiões. Tá? Então, esse Israel puro que alguns pensam, que alguns imaginam, que alguns sonham, é algo que o Todo-Poderoso Deus realizará no momento que lhe convier, se é que esse é o propósito de Deus, essa preocupação. Porque nós entendemos que o propósito de Deus não é separar, né? Não é uma separação, muito embora a palavra santificação signifique isso. Santificação é separar para Deus, tá? E através de Jesus, o Cristo, o Messias, nós entendemos que a mensagem de salvação de Deus é para toda a humanidade. Toda a humanidade, inclusive os judeus. Alguns já querem salvar toda a humanidade, menos os judeus. Aí também já é um pouquinho de exagero. Mas o texto está falando de uma breve rejeição da parte de Deus, que a nação, que o povo escolheu.
Algumas pessoas imaginam ter enfrentado isso. Mas o texto bíblico não fala propriamente de uma rejeição, fala de uma disciplina, fala de um aperfeiçoamento que veio sobre o povo de Israel através dos meios e processos disponíveis naquele período. Ou seja, foi o cativeiro babilônico mesmo, foi a humilhação, foi a servidão, até se completou o tempo e veio a restauração. Isso pode acontecer na vida dos religiosos de um modo geral, né? Uma sensação de perda dessa comunhão, de isolamento, de uma espécie de solidão. Mas a Bíblia declara que o justo vive pela fé. O justo não vive pelas emoções, pelos sentimentos ou pelas impressões. O justo vive pela certeza de quem Deus é e de como Deus age. Deus é fiel e Deus age segundo a sua fidelidade. Deus age de formas e meios que nós não conseguimos compreender, mas ainda assim a Bíblia declara que Deus não faz nada, absolutamente nada, sem que anteriormente tenha revelado aos seus servos, os profetas, para que comuniquem e preparem o coração e a mente do povo para o que está ocorrendo. Ou melhor, para a correta interpretação dos acontecimentos e dos eventos. Quando aplicamos isso à nossa vida, à nossa fé, nós temos alguns que tudo interpretam como julgamento de Deus. Não questiono se é ou não é julgamento, porque a Bíblia declara que, mesmo que Deus esteja derramando a sua ira, a ira de Deus, a disciplina de Deus, é um meio de graça, é um meio de chamar a atenção da humanidade para a necessidade de arrepender-se, ou seja, de voltar-se para Deus. Mesmo circunstâncias e situações terríveis ou difíceis, ainda são oportunidades para nós nos apegarmos mais intensamente a Deus e experimentarmos o livramento, a libertação, a cura, a plena manifestação da vontade de Deus nas nossas vidas. Ei-lo, Deus é a minha salvação, sinto-me inteiramente confiante, de nada tenho receio, porquanto o Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Essa alegria é uma característica na vida de todos os indivíduos que têm consciência da ação de Deus na vida deles, quando um livramento ocorre. A pessoa fala, não é uma novidade, é uma convicção, é uma confiança, mas quando isso se materializa, por assim dizer, nas nossas vidas, na nossa experiência cotidiana, é motivo de intenso júbilo, de intenso louvor. Deus é a minha salvação. Ele é a minha salvação. Quando nós vivemos a nossa fé. Nós vivemos em função da fé, mas quando essa vida pela fé nos conduz a essa salvação de uma forma plena e abrangente, eu não estou falando da aceitação por Deus, da conversão, do arrependimento. Eu estou falando do livramento de fato, objetivo, da salvação no momento de aflição, de angústia, desespero, na iminência da morte, da ruína, da humilhação, seja o que for. Quando vem o socorro de Deus, vem também com ele esse louvor, essa gratidão. Deus é a minha salvação. Israel louvou a Deus inúmeras vezes nesses termos, porque inúmeras vezes experimentou o livramento, a libertação, a salvação de Deus. Nós cristãos também louvamos a Deus em inúmeras ocasiões das nossas vidas pela salvação dele, pela libertação, pela cura, pela paz que passa a reinar nas nossas vidas, na confiança eterna no Deus eterno, que deve ser bendito sempre e para todo o sempre. Com o coração repleto de alegria, tirareis água pura das fontes da salvação. Com o coração repleto de alegria, experimentaremos uma vida abundante. Fala como a terra seca que passa a ser irrigada, né? A nossa vida espiritual, ela pode ser interpretada em termos humanos da sede.
da sede que ela pode ser mitigada, né? Mas a sede é algo presente, essa necessidade de água. Tanto que a Bíblia declara que aqueles que creem do seu interior fluirão rios de água vida, no sentido de uma saciedade permanente, de uma confiança, de uma convicção, de um estado de espírito que, no devido tempo, nos conduzirá à eternidade, através da eternidade, em perfeito louvor e adoração. Mas nessa vida, ele ocorre principalmente em determinados momentos. E quando o milagre ocorre, isso é muito bom, isso é muito intenso, isso é muito bonito, isso renova, isso dá vida, isso dá confiança, coragem, ousadia, tornamos-nos ousados. A nossa confiança se mostra robustecida. A nossa expressão de fé e de confiança em Deus se torna fortalecida, porque somos sensíveis, precisamos da experiência, precisamos viver, precisamos sentir, tocar, tatear, saber, ver com os olhos, ouvir. Nós temos essa necessidade e Deus não nos priva dessa alegria. Deus jamais nos privará da sua bênção. Deus jamais nos privará da sua bendita e santa presença. Salmodiai, para quem gosta dos nomes de Deus, né? Exclamareis naquele dia, louvai a Deus, invocai o seu nome, proclamai entre as nações os seus feitos, fazeis saber o seu nome, que é excelso, maravilhoso. Tá? Mais 2 nomes aí para as suas orações, para as suas expressões de louvor e gratidão a Deus. O judeu, como nós já falamos, e quando fala do nome de Deus, ele sempre se refere ao nome pactual, ao nome revelado por Deus a Moisés para o estabelecimento do chamado pacto mosaico, o pacto do Sinai, a celebração de uma aliança, de um pacto entre Deus e o Israel que estava surgindo, a nação que estava sendo preparada por Deus para revelar ao mundo o Messias, o Cristo Jesus, para a proclamação das boas novas, da salvação para toda a humanidade. Então, o judeu, ele é muito apegado ao nome pactual, porque é o que diz, é um pacto, como que lembrando a Deus de que o Senhor se colocou num relacionamento conosco através de um pacto. Alguns cristãos, por muitos motivos, mas principalmente por falta do conhecimento do significado da pessoa de Cristo Jesus. O Cristo Jesus é a celebração do pacto maior de Deus para com toda a humanidade. Aliás, é a consumação, é a celebração de todo o pacto, de toda a aliança. Deus se envolve com a humanidade. A humanidade de Cristo Jesus é a celebração do pacto de salvação eterna do ente humano, doente, não é o doente, né? É do ser, da criatura humana. É Cristo Jesus esse pacto, essa celebração. Se você está preocupado em fazer Deus recordar de um compromisso de salvar e o está invocando através dos nomes revelados, através da história do povo judeu, através dos textos bíblicos, dos textos sagrados, e você parou no nome do pacto mosaico, tudo bem, parabéns. Há um significado muito bonito, muito intenso. Mas Jesus é a celebração do pacto da aliança, é a encarnação de todo o compromisso de Deus com a humanidade, o verbo que se fez carne. Se você quer clamar a Deus, o faça em nome de Cristo Jesus, porque esse nome é a celebração do pacto eterno, indissolúvel, porque nos conduz para a eternidade, nunca será desfeito. Há poder nesse nome, é isso que fala, não é uma questão de falar o nome de Jesus, ou tentar buscar o aramaico, o hebraico, o grego, o latim, seja lá o que for, como se fosse a forma mais intensa, sagrada ou pura. Não é a palavra em si, é a pessoa bendita
de Cristo Jesus. Esse é o nome excelente, esse é o nome que está acima de todo nome, a pessoa, o ser de Cristo Jesus. Salmodiai e cantai louvores a Deus, pois ele tem realizado obras prodigiosas. Seja isto sabido no mundo inteiro. Bradai com júbilo, exultai, ó habitantes de Sião, porque magnífico é o Santo de Israel entre o seu povo. Magnífico é o Santo de Israel entre o seu povo. Nós vemos isso pela história dos judeus. Mas a história não é só deles. O Deus não é deles. Deus não é propriedade de ninguém. Deus não é patrimônio de ninguém. Deus não está aprisionado a uma determinada cultura religiosa. Deus estabeleceu, sim, um pacto, uma aliança, um compromisso e atribuiu responsabilidades. Louvado seja Deus pela sua palavra, louvado seja Deus pelo povo judeu, louvado seja Deus pelos profetas, pelos sábios, pelos que escreveram, pelos que preservaram os escritos sagrados, que permitiram que a palavra de Deus chegasse até nós. Louvado seja Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, a plena salvação de Deus e a plena realização do poder de Deus, a certeza de que Deus está entre nós. Deus está entre o seu povo. Esse texto não atribui exclusividade aos judeus. Muito pelo contrário, esse texto expressa o poder de Deus através deles, que culmina na pessoa bendita de Cristo Jesus. Ele está entre nós. Ainda que ele esteja nos céus, à destra do Todo-Poderoso Deus, ele enviou o Santo Espírito para permanecer entre nós, conosco, nos conduzindo, mas mais do que nos conduzir, revelando a sua graciosa e grandiosa presença, o seu imensurável poder, o seu infinito amor. E o texto declara que ele, Deus, através de Cristo, pelo Espírito Santo, tem realizado obras prodigiosas, sinais e prodígios, ou maravilhas, você dê o belo nome que você quiser. Deus tem realizado milagres. Deus nunca deixou de realizar milagres. Eles são milagres. Eles ocorrem no tempo de Deus, segundo o propósito de Deus, de acordo com a vontade soberana de Deus. Amém. Ponto final? Não. Não. Não é ponto final. A Bíblia declara que Elias era um homem semelhante a nós. E ele orou em Israel, no momento de julgamento contra a idolatria, contra a arrogância do rei do norte, lá, as suas uniões idólatras. Ele orou e durante 3 anos e meio não caiu uma gota d'água sobre a terra. Ele orou invocando o juízo de Deus, a manifestação da justiça de Deus. Foi um desafio. Elias é aquele profeta que chama para si, que mata no peito. Isso não é Deus, isso é uma fraude, isso é uma mentira. Isso não vale nada. Querem ver? Durante 3 anos e meio não vai chover, porque o povo havia se corrompido, o rei do norte, Acabe, havia, usando os recursos públicos, estimulado a idolatria. Eles adoravam lá o Baal, que na verdade não era só um Baal, né? Era Baal, uma espécie de senhor, um marido, e havia uma corte, havia todo um grupo de entes chamados Baal. Tinha Baal para qualquer coisa. Tornou-se um culto rival ao verdadeiro culto a Deus, a ponto de quase que varrer totalmente o reino do norte pela idolatria. E Deus enviou profetas e mais profetas. Foi a região de Israel para onde Deus mais enviou profetas, entre aqueles que necessitavam da cura, do livramento. E essa cura veio através do juízo. Vocês adoram esse Baal, que é o deus da fertilidade, e tinha a versão fêmea, tinha uma consorte. Eu não gosto de falar muito dessas coisas, porque tem muita depravação, é muita imundície. Tá? Mas basicamente está relacionado, o culto a Baal está relacionado à agricultura, à fertilidade da terra, à fertilidade dos animais, à fertilidade das pessoas.
e acaba envolvendo orgias, depravações, tudo aqui você pega a Bíblia, lá você lê o livro da lei, não, não faça isso, não faça isso, não faça isso. E é exatamente o que eles estavam fazendo, tá? Tudo que não podia fazer, estava lá nesses cultos. É, o ser humano chega a tal ponto que ele tenta mascarar a certos comportamentos abomináveis de sacralidade, né? Não é para Deus, é para atrair as bênçãos do Deus disso, Deus daquilo outro. Elias, um homem semelhante a nós, é o que diz Tiago. Elias, mesma natureza, mesmo ser, mesmas dúvidas, mesmos sofrimentos, mesmas paixões, é o mesmo ser humano, não foi um ser humano especial que veio sobre a face da terra. Ele orou em nome do Todo-Poderoso Deus e falou que durante aquele período não choveria. Diferente de alguns, tem um terremoto, depois que ocorre o terremoto, ele fala, é Deus na sua ira. Tem um maremoto, um tsunami, aí ele vem dizer, foi Deus. Depois que acontece, ele fala que foi Deus. Né? Tem que aproveitar, aqueles que aproveitam o evento, aí levanta o dedinho, né? Deus que está... Para com isso, não engana ninguém. Elias falou antes. E segundo a palavra de Elias, diz a Bíblia, durante 3 anos e meio não choveu. 3 anos e meio não choveu. Quando chegou num ponto crítico, num ponto de fratura, as pessoas já estavam, muito embora fosse proibido ouvir os profetas, muito embora fosse proibido ouvir a palavra do Deus verdadeiro, o povo já estava, não suportava mais, porque viviam a festança, a imundície, tudo aquilo, e nada de chuva. Eis que Deus envia Elias novamente, e antes que voltasse a chuva, Elias fala, vai chover. Vai chover. E choveu. Choveu abundantemente. A bênção de Deus foi enviada a um povo rebelde, teimoso, absurdo, tal qual era o seu próprio rei, né? Instável, né? Seguia o momento, a oportunidade que se apresentava naquela ocasião. Mas a Bíblia fala e a Bíblia ensina sobre o poder da oração, o poder da fé em ação. Qual é a ação decorrente da fé que pode mudar o nosso momento, a nossa realidade? Seja ela difícil, seja ela impossível, seja ela terrível, seja ela avassaladora. A oração. A oração da fé traz a salvação. A oração da fé traz a cura. A oração da fé traz a libertação. A oração da fé traz o perdão. A oração abre os céus e faz com que as bênçãos de Deus sejam derramadas pela nossa vida. Não precisa ficar preocupado. A oração da fé não é nenhuma oração secreta. Não é nenhuma oração que estava escondido debaixo de um palácio, de um templo, e que alguns arqueólogos encontraram e revelaram um segredo que apenas alguns poucos escolhidos ou ungidos podem pronunciá-la. A oração da fé é a oração do aflito. A oração da fé é a oração do cansado. A oração da fé é a oração do desesperado, daquele que foi vencido por Deus. Senhor, eu só tenho a ti. Deus, não há mais recursos, não há mais meios, não existem mais oportunidades. Meu Deus, revele-se para mim, revele-se na minha vida, mostra-nos o teu poder. A vontade de Deus é soberana, mas ele estabeleceu um meio para manifestar nas nossas vidas esse poder eterno e bendito, que é a oração daquele que crê. Jesus fala dessa oração, todo aquele que crer e não duvidar. Mas qual é o homem que não tem dúvida? Eu não conheço nenhum. Né? Todo homem tem dúvida, toda mulher tem lá as suas dúvidas, os próprios religiosos também. Jesus está falando daquele que não tem dúvida, chamando
as pessoas para não desistirem, não desanimarem, perseverarem na confiança, porque a oportunidade pode ser criada por Deus, a oportunidade será criada por Deus. Deus se move para socorrer os seus na sua aflição. Nós não podemos abrir mão dessa verdade que consola, que conforta os nossos corações e que conduz as nossas vidas. Por isso o texto diz: bradai com júbilo, exultai, ó povo de Deus, porque a vitória de Deus se manifestará na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Não desista, não desanime. Continue crendo, continue confiando, continue orando. De tudo que você pode fazer a Deus, de todos os dons, de todos os ministérios, de todos os ofícios possíveis, tem um que é comum a praticamente todo ser humano e você pode exercê-lo da sua casa. É a oração. O mais importante serviço que o religioso pode oferecer a Deus, pode realizar em nome de Deus, é a oração. E Tiago nos fala da relevância da oração. O que distingue o religioso do filósofo, o que distingue o religioso do pensador, do intelectual, o que distingue o religioso do mágico, do encantador? A oração. A vida dedicada à oração, a expressão de confiança e de gratidão, a busca por estabelecer um relacionamento vivo, dinâmico, reconhecendo nas nossas vidas os momentos propícios, adequados, as ocasiões, como elas se apresentam como oportunidades para reconhecermos o poder de Deus e buscarmos a manifestação desse poder nas nossas vidas. A nossa vida não só pode se transformar num salmo de louvor, de ações de graças. A nossa vida é um salmo de louvor e de ações de graças a Deus. Abuse da oração. Não tenha medo de pedir, não tenha medo de clamar, não tenha medo de se posicionar diante de Deus. Eis-me aqui, Senhor. A ti clamo por socorro, ainda que tenha vivido a ira, ainda que tenha vivido as consequências do pecado, do erro. Eis-me aqui, Senhor, para ver o teu milagre na minha vida. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.